Nós nunca teremos capacidade de ter uma máquina de justiça com a dimensão para tornar em tempo justo, vamos usar a expressão, qualquer lei que a justiça venha a ser chamada a dirimir. E este é que é o drama, este é que é o problema. É que nós continuamos, nós em vez de termos, eu já não vou ao ponto de sermos anglo-saxónicos, não temos leis. Não vai com a nossa maneira de ser. O Napoleão resolveu isso e, portanto, a partir daí não há nada a fazer. É como é. Mas devíamos ter cuidado nesta... Eu acho que isto é um problema, quase diria, académico, de doutrina. Nós produzimos legislação com uma tentação de perfeccionismo que a vida humana não tem capacidade de concretizar. E, portanto, há de haver sempre uma desadequação entre a legislação que é produzida e a máquina que é fisicamente possível de ser montada por uma sociedade para a exercer. Portanto, eu acho que isto agora já é um problema quase de engenharia do momento espírito. O que nós temos que resolver é o problema à montante. É ter cuidado na produção da legislação. Mas dizer que portanto, o direito sucessório... Dizer que ao fim de 3 anos ninguém se entende e o Estado ou a Câmara Municipal toma conta da casa, que diabo, isto não é difícil. Mas aí é uma questão... Aí entramos na tal questão que estamos a falar há pouco dos direitos dos privados, que é um problema que em Portugal... Isso é genética, acho eu, é um problema nosso que é difícil, quer dizer, nós nunca... Porque é que, por exemplo, o sistema de arbitragem em Portugal é tão incipiente? Porque nós, eu acho que é geneticamente, não encontro outra explicação à falta de melhor, somos incapazes de aceitar uma decisão que nos contraria. Aquela expressão muito anglo-saxónica do win-win, que às vezes é lose-lose. Connosco não dá. Estamos aqui não já da reabilitação a descrever a alma humana. Mas é um problema, porque tudo isto, as questões que levanta, e por exemplo a questão do direito sucessório, no limite tem a ver com isso. Quando você mete 7 herdeiros, realmente, só quando a última palavra do último instrumento jurídico previsto na lei se concretiza, é que um daqueles 7, às vezes é só um daqueles 7, aceita que perdeu. E não aceita. Resigna-se. Portanto, há aqui um problema de atitude cultural em relação à reabilitação e há aqui um problema de atitude cultural em relação à forma como a gente aceita. Formas mais expeditas de resolver os problemas jurídicos. A arbitragem, eu uma vez disse, mais uma enormidade, porque tenho a lata suficiente para o fazer. Por exemplo, em relação ao chamado direito comercial, deveria de haver uma postura que diz é proibido o recurso aos tribunais, só é possível resolver por arbitragem. Isto é uma enormidade do ponto de vista até dos direitos. Mas era importante que fosse assim. E depois, ao fim de uma década, quando as pessoas interiorizassem que aquilo era a forma mais fácil de resolver os seus problemas, não ganhando sempre, mas no balanço geral ganhando se calhar mais do que se perdia, então era possível termos a seguir um sistema legislativo que respondesse, porque a solicitação da procura seria sempre inferior. Eu agora não perco a oportunidade para fazer uma pequena provocação aos advogados e aos arquitetos, que é na alteração do arrendamento comercial, o peso das ordens profissionais, o lobby, não vale a pena estar aqui com rodeios, também conta, e essa alteração devia ser rápida e no entanto, para que se possa fazer rendas comerciais, a lei não foi alterada, devia ter sido já alterada, não é uma questão de necessidade de habitação. E, no entanto, nós continuamos a fazer reportagens e a transmiti-las de espaços enormes onde são pagos 600 euros, 500 euros, 400 euros de renda de prédios inteiros. E, portanto, admite, no caso da sua ordem profissional, da sua associação profissional, contribuir para o desbloquear dessa situação, que haja uma alteração? Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, a ordem dos arquitetos nesses últimos, principalmente dentro dos últimos 5 anos, muitas das vezes até estabelecendo uma relação extraordinária aqui com a ordem dos engenheiros, tem participado em inúmeros decretos-leis, em inúmeras alterações legislativas. Mas nunca se desbloqueou a questão das rendas. A questão de fundo. É uma questão muito mais complexa e que... fica ligada à questão da habitação e nunca se estamos disponíveis. Tudo o que seja para criar uma melhor, como é que se diz, uma rapidez para o problema ficar solucionado. Acho que sim, eu acho que nas suas palavras aquilo que eu acrescentava aí é os portugueses não dão valor ao tempo. Quando eles fizerem contas, que não vejam só cifrões e que percebam de uma vez por todas que o tempo vale dinheiro e que é fundamental que na sua geração, pelo menos no seu tempo útil de vida, possa usufruir de um bem, não pode de forma alguma confundir as coisas. É o grande problema, as pessoas não atribuem valor nenhum ao tempo, atribuem ao dinheiro. E o dinheiro não é só por si um valor. Claro. É o grande erro de tudo isto
naquilo que estava a dizer, na questão da justiça, é a má interpretação que os portugueses têm, genericamente, de que o tempo faz parte da valia da vida, não é? Eu, antes de terminarmos, queria pedir ao Presidente António Calvo que diga como é que é, nesta conjuntura económica tão difícil, andar literalmente lá fora a fazer pela vida, vendendo produtos portugueses. A sua empresa exporta, tem atividade para outros países. Sim. É uma aposta cada vez maior e é por aqui que temos que dar a volta à situação do país. Descreva-nos essa experiência e o que tem conseguido. Bom, enfim, para nos animar um bocadinho, porque realmente há coisas que se podem fazer e com retorno, vendendo ao estrangeiro, produtos bons, produtos portugueses. Eu hoje estou animado, porque me parece... Ultimamente tem-se falado, em termos de redução de custos do orçamento, custos do Estado, dispensar consultores, nomeadamente grandes empresas de consultoria estrangeira, etc. Por aí acho que sim. Mas contratarem este painel que está aqui, excluindo-me não, incluindo-me também, que eu meteria lá os produtos RSR, contratar esta equipa para discutir estas questões e dar parecer era uma primeira intervenção. Ou vamos ao engenheiro Sócrates? Lá todos. Aos técnicos, aqueles que nos derem garantias de serem principalmente técnicos. Mas sobre o aspecto que coloca, acho que nós temos que partir de um formato de trabalho. E o nosso formato de trabalho na RSR começa por uma palavra que é persistência, trabalho, determinação, seriedade, estudar as questões, ir à procura do negócio. Esta é uma característica. Depois a outra, eu não estou tão pessimista assim. Eu não tenho esses dados, mas parece-me que hoje, e uma vez que estamos, não há muitos anos, num mercado absolutamente global para os nossos produtos, o crescimento médio mundial per capita não será tão mau assim. Considerando que os chineses têm aqueles milhares de milhões, os indianos têm não sei o quê, por aí fora, nós, num clima de paz global, relativamente calmo, sem guerras, sem grandes atribulações, portanto, com uma liberdade de circulação e movimento de pessoas e bens, sem estas restrições, e com países em desenvolvimento e em crescimento que fazem a tal média muito interessante, há mercado. E há onde trabalhar e onde vender. Acima dos 4%, não podemos esquecer-nos. Bom. Portanto, se a média mundial é essa, há zonas onde é 14, 15, 16, há mercado, como é evidente, não é? Não podemos situar-nos só numa análise e a partir daí ficarmos extremamente restritos e confrangidos por ver a realidade de Portugal ou da Europa mesmo, da Europa. O seu palco de negócios também é o palco mundial, não é este retângulo? É o palco mundial, com uma incidência principal, como é evidente, na Europa. Sim, e Estados Unidos também. Estados Unidos menos, a partir da altura em que a relação cambial se complicou, sim, em detrimento da nossa competitividade com o euro, afrouxámos um bocado. Não é? Mas está novamente a retomar. Há hoje possibilidades de voltarmos a ser competitivos no mercado dos Estados Unidos. Mas os alemães continuam a comprar-lhe os azulejos e mosaicos continuam e produtos de revestimento. Continuam a comprar. E eles continuam a crescer, como sabemos, portanto, é uma garantia. Continuam a comprar e é fundamental que nos situemos em nichos de mercado que querem qualidade e que produtos de uma gama média-alta. Certo. Porque se formos para o mercado competir por produtos porque são mais baratos, apoiados em salários baixos, em outros custos fixos igualmente baixos, aí há sempre quem faça muito mais baixo do que nós. Não é a solução. A solução será, de facto, um posicionamento. E é o que a RSR tem feito e está a caminhar, está a crescer, não ao ritmo que gostaríamos, somos ambiciosos, mas por aquilo que se vê aí, não estamos tão mal assim. Não é pessimista, não é derrotista, há maneiras de dar a volta. Não sou. Muito sou bem. Determinado. Meus senhores, eu entusiasmo-me com a conversa, deixem-me só contar mais uma experiência pessoal. Viajei aqui há dias para o outro lado do mundo, estive em Macau e Hong Kong, e estive em Macau também, onde vi os casinos e a arquitetura dos casinos e a maneira como aquele território está a ser completamente alterado, para bem ou para mal, logo vemos, mas do ponto de vista económico, para bem, porque estão a crescer muito.
E, de facto, há sempre uma característica comum em todos os novos projetos. Aparece lá sempre um cantinho que reproduza uma cidade tradicional da Europa, ou um monumento, ou um simples bairro. E de facto, leva-nos a pensar, se nós temos essa arquitetura, se a temos genuína, criada com aquela função, porque é que havemos de deixar perder? Aplico isto também às imagens que vemos nos filmes ou nas novelas brasileiras, têm sempre lá o centro da aldeia, que é o centro com a arquitetura portuguesa tradicional. Temos tanta coisa ainda bonita, genuína, que deve ser preservada, que é preciso fazer esse esforço. E mais do que nós termos a certeza que é preciso fazer esse esforço, há que convencer o vizinho a fazer o mesmo. Porque se cada um convencer 3 ou 4 vizinhos, isto ainda há tempo de salvar muita coisa. Fica este desafio final. Muito obrigado a todos. Também eu aprendi muito aqui. Muito obrigado a todos.